E aí, vamos falar de madeira? Quem são as madeiras? Vamos lá. Temos o cedro, orégano, sândalo, ládano, junípero, rowood, patchouli, pinho, palo santo. Essas são as madeiras que a gente tem dentro da perfumaria. Sendo que a madeira mais pura que a gente tem é o pinho. De uma forma geral, as madeiras compõem os perfumes masculinos, né? A grande maioria dos perfumes masculinos tem madeira. E essa é uma discussão bem complexa que a gente deixa para um próximo vídeo. Mas basicamente as madeiras passam essa ideia de proteção, de virilidade, de vigor. Você se sente muito mais forte, né, quando você usa um perfume madeira. E é por isso que ele é associado aos perfumes masculinos, né? Porque, enfim, virilidade, homens são mais fortes, né? Essa é a ideia principal da indústria. Mas deixando isso de lado, a madeira é um dos meus cheiros, ou o meu cheiro preferido dentro da perfumaria. E geralmente quem gosta muito de madeira é um pessoal que quer se sentir protegido mesmo, que tá buscando essa coisa mais interiorizada, coisas que duram mais tempo. Perfumes de madeira duram muito tempo na pele, que são notas fixas, né? Notas de base. Então, de uma forma geral, falo sobre tudo que é muito antigo. E eles passam essa sensação de coisa antiga, coisa ancestral. E quando a gente olha uma madeira mesmo, né? Falando da figura física da madeira, essa questão de ter raízes profundas e da demora que leva para uma madeira, né? Ou para uma árvore se tornar uma árvore, né? É algo muito antigo. Então são pessoas geralmente muito fortes ou que querem se sentir muito fortes, né? Que gostam de madeira. E assim, a gente tem vários mitos da família madeira que são muito legais. Eu acho que os dois melhores que a gente tem são o do cedro e do pinho mesmo, que é a representante das madeiras. O sândalo tem também uma história muito legal, mas o sândalo ele já é mais assim, senso, ele tem uma coisa mais espiritual e uma coisa de amor incondicional também. A história do cedro é a seguinte, ele primeiro lança as raízes pro solo e nos primeiros 5 anos ele só cresce raiz. Ele não cresce, ou ele cresce muito pouquinho, o tronco, né, assim, pra fora do solo, vamos dizer assim. E aí depois de 5 anos crescendo só as raízes dele, um pouquinho a cada ano ele vai crescendo. E é muito pouco mesmo, assim. Depois de 5 anos ele vai crescendo, tipo, 3 centímetros, aí depois 20 centímetros no outro ano e assim vai indo. Então quando a gente vê um cedro, a gente tem que ter essa noção de que ele tá ali há muito tempo. Só de você conseguir ver uma árvore de cedro significa que ela já é muito antiga. E essa sabedoria reflete muito e fala muito a respeito de se interiorizar mesmo. E primeiro aprofundar, primeiro se entender, para depois atuar no mundo, para depois ir para o mundo, para depois criar alguma coisa. E esse é um símbolo da madeira. A madeira fala sobre construir coisas sólidas e coisas que duram muito tempo. É uma família de muita estabilidade. E a madeira ela é muito boa quando a gente precisa se sentir estável, quando a gente precisa de uma fortaleza, assim. Ele é aquele perfume que parece que blinda a gente, assim, como se fosse uma armadura ou um grande escudo em volta do nosso corpo. Fala justamente disso, de se sentir forte, de sentir que você consegue conquistar as coisas e de ter paciência. E eu acho que paciência é a melhor palavra para madeira, porque é uma coisa que hoje em dia a gente não tem nenhuma, assim, a gente enquanto sociedade mesmo. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma paciência. Isso é uma coisa difícil na minha vida. Então usar perfumes madeiras pra gente, principalmente nesse século, é algo que ajuda muito a gente a estruturar e a pensar que as coisas demoram mesmo, porque às vezes a gente tem muito essa mania do pré-pronto, né, e do pré-fabricado, de tudo muito rápido, né, do fast food, a questão de redes sociais, de Instagram, de Tinder, de tudo é muito rápido. E a gente tem um pouco essa ideia de que as coisas vão ser muito rápidas. Mas o mundo real e o mundo digital são coisas muito diferentes. E no mundo real as coisas demoram para acontecer, as coisas demoram para ser construídas e para se tornarem algo grande, né, para se tornarem um cedro, para se tornarem uma árvore. E às vezes a gente esquece disso, né, de verdade, assim, a gente acha que é tudo muito fácil. Até porque eu acho que vendem pra gente muito essa coisa, né? E a segunda madeira que eu acho muito legal a história é o pinho, que é a madeira pura, a madeira principal. E o pinho, ele é o símbolo do Natal. E ele fala muito sobre essa questão de resistência, de austeridade, porque o pinho, ele sobrevive no inverno rigoroso do norte. Aguenta neve pra caramba e ele é uma das únicas árvores que ficam vivas durante o inverno, durante a neve. Mas dizem que é por isso que o pinheiro, ele é posto dentro de casa durante a celebração de Natal. Lá em cima, né, era muita neve, era muito frio, muito gelo. Tudo morria, havia muito pouca vida. E as pessoas estavam clausuradas dentro de casa, enfim. Isso é muito antigo, tá? Ele simbolizava a vida, era uma representação de que havia vida. Então ele fala muito sobre esperança. Além da questão do resistir às adversidades,
dificuldades, ele fala sobre esperança de que as coisas vão melhorar, que o inverno vai passar, de que existe vida, para além de toda a morte em volta, assim. E ele fala muito sobre comunhão também, né, sobre momentos de estar junto com as pessoas e tal. E é muito interessante, né, porque ao mesmo tempo que ele é rígido e austero, ele também fala sobre comunhão e sobre esperança. Então é um símbolo muito bonito. O pinheiro é muito comum no norte, assim, a gente não tem tanto essa cultura do pinheiro, a não ser pra indústria, né, pra corte. Existem florestas de pinheiro no norte, né, florestas de pinheiro mesmo, sem ser de indústria, de corte e tudo mais. Então são essas duas árvores, assim, que eu acho que tem um simbolismo muito legal. Todas têm, na verdade. O Palo Santo, ele foge um pouco à regra das madeiras. Ele não traz tanto essa coisa do ser forte, da resistência, daquilo muito organizado, muito da paciência. O Palo Santo, ele fala sobre morte mesmo, sobre sublimar a morte e entender a morte. Ele é um ótimo expurgador também, fala muito sobre limpar ambientes, ele tem toda essa sabedoria, inclusive a própria árvore tem mesmo essa sabedoria de só exalar o cheiro depois de muito tempo morta, depois de vários anos morta. Então ele sai um pouco à regra das outras madeiras, que todas as outras madeiras falam mais ou menos da mesma coisa. Um outro que também sai da regra das madeiras é o patchouli. E o patchouli é muito engraçado, eu falo que ele é a madeira da pá virada, o diabinho das madeiras, assim. Ele é uma madeira que fala exatamente o oposto do que as outras madeiras se propõem a fazer. Enquanto as outras madeiras falam sobre construir, sobre estabilidade, rigidez, o patchouli ele fala basicamente o contrário. Ele fala sobre rupturas, sobre botar as coisas no chão, botar as coisas abaixo. Traz muito essa coisa da revolução, do vamos mudar tudo. E é uma madeira, né, o que é muito interessante. Tirando essas duas madeiras, né, o patchouli e o palo santo, todas as outras têm um jeitão muito parecido. Eu recomendo muito utilizar elas e eu acho que elas são muito boas para quando a gente realmente está se sentindo muito frágil ou muito doido na cabeça, assim. Quando a gente não tá conseguindo lidar direito com as dificuldades da vida mesmo. A madeira, ela dá essa força, assim, ela dá essa mão pra gente, fala, não, vamos lá, a gente vai fazer dar certo. E para além da raiz também, o tronco, a madeira tem o simbolismo da copa, que eu falo que a grande diferença do terroso pra madeira é porque a madeira, ela olha pra cima. O terroso também fala muito sobre o dia a dia, sobre rotina, sobre construir, sobre estabilidade, mas a diferença é que a madeira, ela tem um objetivo, assim, ela vê muito alto, ela vê muito ao longe, ela tem uma visão de longo alcance. Então, a gente fala que uma árvore, ela sempre tá olhando pro céu, ela sempre tá buscando ir alto, ela sempre tá buscando subir na vida. Então, também traz essa coisa do bora construir alguma coisa muito grande, uma coisa assim que vai durar por muito tempo, bora construir um império, sabe? A madeira sonha muito alto, né? Ela tem objetivos muito altos e ela se propõe a fazer isso. E essa é uma outra coisa que a gente pode pegar pra gente também, de se você tem um objetivo muito alto, então provavelmente você vai levar muito mais tempo pra chegar nisso, sabe? E aí se fala muito sobre paciência e resistência que a gente precisa ter na vida. Enfim, é a minha família preferida, independente de ser um perfume ou perfumes ditos masculinos ou não. Eu gosto muito de madeira, porque eu acho que realmente me traz essa sensação de estou protegida. É isso que eu sinto, de nada vai conseguir me atingir. Quando eu uso um perfume madeira, eu sinto que eu sou invencível ou invisível, talvez. É isso de madeira. Eu acho que a gente já falou bem sobre ela. E me conta se você gosta de perfume madeira. Fala comigo nos comentários. Me diz o que você acha de perfumes madeira. Se você concorda que realmente é muito masculino. Ou se você é uma mulher que gosta de perfume madeira. Ou se você é um homem que não gosta de perfume madeira. Me diz como você se sente com perfume madeira. E obrigada por me acompanharem até aqui. E continue selvagens.